Graça e paz. Amém. Nós já estamos com o texto Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. O título que nós demos a esta preleção é Em Busca da Comunhão. É um texto muito conhecido da amada igreja. Aliás, o texto não, mas a história sim. A história é bem conhecida e nós vamos fazer uso dela como base para essa nossa pregação. E diz assim o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez? Oh Deus, nós entramos, Senhor, no mistério da oração. Espírito Santíssimo de Deus, é o Senhor quem incapacita-nos, é o Senhor quem nos dá entendimento, foi o Senhor quem chamou a cada um de nós. E nós te rogamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a tua graça seja manifesta nas nossas vidas, que o Senhor possa dar entendimento e clareza a cada um dos teus filhos e filhas que nessa noite aqui estão, para que sejamos, ó Pai, e cresçamos, Senhor, na graça e no conhecimento. E tudo isso para o louvor e para a glória do nome bendito de Jesus. Amém. Então, nesse texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho diferenciado, até mesmo, amados irmãos, porque quando ele foi confeccionado, foi criado este evangelho, o doutor Lucas o fez com um destinatário. Ele não tinha a pretensão de escrever algo que fosse espalhar por todos os lugares, ou que viesse a tomar a proporção que tomou, pois não era a princípio esta a intenção. Ele escreve para Teófilo, alguém extremamente importante e provavelmente alguém que bancou o trabalho de Lucas. Isso é uma suposição, mas é certo que ele fez para uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa ilustre, era alguém também de posses. Baseado em toda essa introdução que eu estou dando a vocês, é para nós entendermos que, à medida que você começa a se exercitar, a estudar os textos bíblicos, vocês vão perceber que quando você muda de um autor para outro, mesmo sendo os evangelhos, à medida que você muda de autor, muda o foco do escritor. O foco de cada um dos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não é considerado também um evangelho sinótico, mas também foi um evangelista, a cada um deles o Espírito Santo deu um foco diferenciado. O Espírito Santo os conduziu para que escrevesse e focasse em determinado assunto, em determinada área. Você vai encontrar também algo referente a isso de uma outra forma, como a parábola que segue abaixo, que é a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Nós vamos encontrar em Mateus essa mesma parábola com uma outra conotação, bem diferente da conotação que está em Lucas. E é por causa disso que eu estou dando essa orientação aos amados irmãos,
para que a sua leitura, para que o seu estudo pessoal, ele também se foque nisso. Focar no autor, porque o autor, nesse caso foi Lucas, foi conduzido pelo Espírito Santo. A palavra por si só é a palavra de Deus. É algo que o próprio Jesus disse. O que Jesus disse, a forma como ele disse, a forma como foi tratado esse texto, tudo isso foi conduzido pela pessoa do Espírito Santo. Jesus não escreveu nenhum livro, não escreveu nenhuma frase, não mandou que ninguém fizesse. Quem orientou, quem determinou, quem padronizou tudo isso foi a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo conhece a mim e conhece a você perfeitamente, em todos os detalhes. E é por causa disso, amados irmãos, que quando nós estamos e tomamos a tribuna e começamos a falar a respeito da palavra de Deus, para algumas pessoas pode passar desapercebido, você prega, se expressa, e em alguns casos até se esforça, e algumas pessoas saem como se nada tivesse acontecido, enquanto que outros devoram a palavra, recebem a palavra, porque provavelmente vinham pedindo respostas ao Espírito Santo, e quando o Espírito Santo fala, nós sentimos fortemente a alegria. Baseado nisso, é que esse texto ele é excepcional. Ele tem a figura aqui de Zaqueu, a figura de um homem rico. Lucas descreve que ele era um maioral, ou seja, ele provavelmente seria o chefe dos publicanos. Os publicanos eram homens que trabalhavam para o Império Romano, eles cobravam impostos. A cidade em que Jesus passou, a cidade de Jericó, era uma cidade naquele período considerada uma cidade de grande porte, era uma cidade onde Herodes tinha ali a sua localidade, era uma cidade onde se produziam perfumes, era uma cidade que tinha dinheiro que passava ali, sem falar que era a rota dos comerciantes. Então a grande maioria dos comerciantes que trafegavam de um lado para outro passavam por Jericó, e assim era uma cidade que havia uma coleta de impostos considerável, tanto que para aquela cidade Zaqueu não era o cobrador de impostos, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, dando a entender que existiam mais do que um, ou talvez mais do que 10 cobradores de impostos. Isso para que você e eu possamos entender a dimensão da cidade, para que não fiquemos com a nossa mentalidade pensando em algo extremamente pequeno, mas pensa em uma cidade que tinha uma população grande. Eram muitas as pessoas, e o fato daquela cidade ter sido separada para ali habitar Herodes, então a cidade havia sido reedificada nos moldes romanos. Existia uma avenida na cidade, pois os romanos tinham o hábito de fazerem grandes avenidas, e essas avenidas, nesse caso específico, era arborizada, existiam árvores. Isso não era comum nas cidades da Judéia, no meio dos hebreus. Eles tinham cidades pequenas, cidades espremidas, ruas estreitas, mas pelo fato de Jericó haver sido restabelecida, ela tinha uma grandiosidade. Era uma cidade que tinha uma grande passagem, e uma passagem principal. Por causa disso, o texto de Lucas, ele nos leva a mentalizar e a tentar imaginar o que era a entrada de Jesus naquela cidade. Era algo que chamou a atenção da população, porque a fama de Jesus era uma fama grande. Lembrando a vocês que Jesus já havia curado 2 cegos em Jericó. Então o fato daquele homem passar por ali, Jesus de Nazaré, o que havia curado os cegos, era algo extraordinário. Eu imagino que nós, se estivéssemos lá, também gostaríamos de ver quem é esse homem que deu vista aos cegos. Quem é esse homem que fala e as multidões seguem? Quem é esse homem que move todo esse aparato junto com ele? Aonde quer que ele chega, a multidão se aproxima. Então toda essa áurea, todo esse mistério, todo esse fascínio estava sobre a figura de Jesus. E fez com que aquele homem Zaqueu, que também vivia naquela cidade, provavelmente ouviu os relatos, estava com seu coração atento e procurou de alguma forma ver a Jesus passar.
E como eu já citei para vocês, já dei algo para vocês colocarem na sua mente, imaginarem uma avenida calçada, porque as avenidas que os romanos faziam eram toda ela calçada de pedras. Diferente do que era habitual nas outras cidades, onde as pessoas sujavam seus pés no barro, sujavam seus pés com pó. Ali não, ali era uma cidade diferenciada, uma cidade que permitia que as grandes aglomerações pudessem ficar lado a lado, de um lado e de outro, esperando Jesus passar. Da mesma forma que Zaqueu subiu em uma árvore, eu posso imaginar que ele não foi o único. É bem provável que tivesse muitas pessoas em várias árvores, muitas pessoas nos tetos das casas, muitas pessoas subindo nos muros, quem sabe, todos ali procurando uma brecha para ver Jesus. E ali estava um homem, o maioral dos publicanos, um cobrador de impostos, um homem que não era relativamente bem aceito pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos, e a sociedade judaica detestava os cobradores de impostos, não muito diferente do que acontece nos dias atuais. Nós também não gostamos de pagar impostos, mas todos nós pagamos. Você desejando ou não, você paga impostos. Mesmo quem nunca declarou imposto de renda, tudo que você compra é descontado os impostos. Tudo. Você comprou uma bala, aquela bala foi cobrado imposto. Foi cobrado imposto na indústria, foi cobrado imposto no mercado, e nós somos quem pagamos as contas de tudo isso. E também naquele período não era diferente. Quem paga as contas? A população. Quem banca a estrutura? A população. Então tudo isso, amados irmãos, já vem há séculos, não tem nada novo, tá? Tudo é muito antigo, tudo é muito repetitivo. E aí temos nós a figura deste homem. Ele era um homem rejeitado pela sociedade da época, trabalhava para o governo romano, ele era rico, tudo isso Lucas descreve, porém, podemos imaginar que a sua riqueza o não fazia feliz, não trazia contentamento ao seu coração. Aquele homem, ele tinha desejo de ver a Jesus Cristo, mas provavelmente se fosse alguém querido pela população, alguém teria dado um espacinho para ele. Ô Zaqueu, fica aqui. Mas isso eu estou conjecturando com vocês. Pelo fato, talvez, de não ser uma pessoa querida, né, o pessoal olha assim, eu baixinho Zaqueu, fecha, ele não vê nada. Né? Porque o ser humano é muito bonzinho, né? Então eu posso imaginar que chegou Zaqueu, vem, fecha aqui. Aí Zaqueu, por não ser muito querido, porque se fosse um homem querido, alguém colocaria até no ombro. Você já deve ter visto isso em show. Um amigo pega, coloca o outro no ombro para ficar ali pulando, coisa de amigo. E Zaqueu não tinha nenhum amigo grandão, não tinha ninguém para colocar no ombro, e aquele homem sobe ali numa figueira brava e fica na expectativa: Jesus vai passar por aqui, e eu vou ver quando Jesus vai passar. O coração daquele homem ansiava por ver Jesus. O desejo dele era ver a Jesus. Era esse o desejo. E até aí, nada de extraordinário. Até quando Jesus passa por ali. Então, amados irmãos, o que nós podemos pegar da figura de Zaqueu e olhar para o mundo atual? Muitas pessoas, muitos homens e mulheres também, são pessoas que na atualidade têm e buscam por um status social. Na nossa sociedade, a sociedade capitalista, é natural as pessoas correrem buscando dinheiro, buscando uma condição social melhor. Isso é natural na nossa civilização. Então é bem provável que Zaqueu também fizesse o mesmo, porque a fama era de que os cobradores de impostos eram corruptos. E de que forma é que aqueles homens poderiam ser corruptos? Imagine a seguinte situação: se uma pessoa tivesse que pagar 10 mil moedas, o governo não tinha muito, vamos dizer assim, uma relação a respeito disso.
Então o cobrador de impostos poderia chegar numa pessoa que devesse 10 moedas e dissesse: olha, é o seguinte, ao invés de você pagar 10 moedas, eu vou cobrar de você 2 moedas, e você me dá mais 2, e ficamos quites. Então você deveria pagar 10, você acabou pagando 4. Então o que se presume é que os cobradores de impostos eles faziam esse tipo de acerto. E o texto nos diz que esse cidadão ele era rico. Como que alguém pode se tornar rico cobrando impostos, irmãos? Quando os impostos não eram para ele, os impostos eram para o Império Romano. Então ele só teria uma porcentagem disso. Não deveria ser rico, mas ele era rico. E isso nessa sociedade era algo assim muito diferenciado, porque a grande maioria das pessoas eram miseráveis, não eram pobres, miseráveis. Pobres somos nós. Abaixo do nosso nível já entra no nível da miséria. E tem aqueles que ainda estão abaixo ainda desse nível, que não tem nada. Então essa situação não era comum, então é bem provável que fosse um homem conhecido, todos olhassem talvez para a sua casa, imaginassem que aquele homem tivesse tudo o que ele necessitava, não precisava de nada, mas ele precisava sim, ele precisava ter um encontro com Jesus. O dinheiro é importante para nós. A fama, para algumas pessoas, deve ser algo extremamente importante, porque muitos buscam a fama. Mas nada disso satisfaz a alma humana, porque não tem respostas para a nossa existência. O fato do homem ter dinheiro, o fato do homem ter fama, isso nada satisfaz a alma humana. Isso é tão factível, ou seja, é tão verídico, amados irmãos, que vocês talvez não saibam, mas a grande maioria do número de suicídios no mundo ocorre nos países onde o nível socioeconômico é mais elevado. Países como a Suécia, Japão, que o nível socioeconômico é altíssimo, o número de suicídios também é muito alto. Então nós poderíamos imaginar na nossa doce ilusão de que essas pessoas que têm poder de consumo, que têm muita facilidade, que têm grandes acessos à cultura, seriam pessoas que estivessem repletas de alegria, que seriam pessoas felizes, contentes. Até essa imagem é vendida. Dizem que o país onde existe o maior número de pessoas felizes é na Finlândia. Mas se você olhar o número da população da Finlândia, irmãos, é bem provável que algumas dessas cidades aqui da Bahia tenha muito mais pessoas numa cidade do que no país inteiro da Finlândia. Então, você colocar que a Finlândia é o país onde tem maior número de pessoas felizes não é significativo. Mas para alguns que ouvem isso, a Finlândia é um lugar maravilhoso. Entra na internet, escreve lá Finlândia, pessoas que moram na Finlândia. Eu vi algumas pessoas que saíram do Brasil e foram morar lá na Finlândia, estão deprimidas porque os finlandeses, eles não se aproximam, são extremamente frios no contato com as pessoas. Para vocês terem ideia, eles não batem palmas no aniversário. Essa brasileira estava toda feliz, ela foi bater palma no aniversário, o pessoal olhou para ela assim, de cima para baixo, ela ficou sem graça, parou de bater palma, porque na Finlândia não bate palma no aniversário. Não fica aniversário como o brasileiro, não é alegrezinho como os brasileiros. Se vocês não sabem, eu estou citando a Finlândia, mas existem outros, como Noruega, eu estou falando de países que estão bem distantes de nós, onde a temperatura no inverno deles chega a 30 graus negativo, congela rio, congela até pensamento. Eles ficam 4 a 5 meses sem ver a luz do sol. É um país onde está muito próximo do Polo Norte, e o que acontece? Por estar próximo ao Polo Norte, quando chega o inverno, fica nublado e escuro de 4 a 5 meses. Eles não veem a luz do sol. E por causa disso, não ver a luz do sol, há uma depressão quase que generalizada. As pessoas bebem muito na Finlândia, bebem muito na Noruega. O problema que eles têm é problema com o alcoolismo. Mas isso a TV não mostra. Diz que eles são as pessoas mais felizes do mundo. Mas o número de ateus e de suicidas nesses países é altíssimo. Então o que a gente pode entender com isso? Num lugar onde o nível social é alto, econômico é alto, o padrão
tudo alto, mas as pessoas não procuram Deus. Existe um vazio imenso. A falta existencial de Deus é algo que dinheiro não supre, que fama não supre, casa, carro, nada disso supre a necessidade existencial de Deus, porque Deus não pode ser substituído por nada, 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 nada. A família não é maior do que Deus, filhos não são maiores ou mais importantes do que Deus, nada é mais importante do que Deus. Por quê? Porque filhos nos decepcionam, relacionamentos nos decepcionam, amigos falham conosco, nos decepcionam, parentes nos decepcionam, pais, mães, todos nos decepcionam. E nós decepcionamos a outras pessoas, porque a nossa natureza é falha, a nossa natureza é corrompida, a nossa natureza não é uma natureza boa. E aonde quer que se reúna seres humanos, vai haver contenda, vai haver discussão, vai haver inveja, e tudo isso é por causa da natureza pecaminosa que nós temos. E o que nós buscamos? Alguém superior, que não sofra como nós sofremos, que seja perfeito em todos os seus atos, que seja magnífico em todas as suas ações, que preencha a nossa alma, que dê sentido à existência humana, porque se a gente viver apenas para trabalhar, para comer, para vestir, a nossa existência vai ser extremamente fútil, uma existência fraca, sem graça, sem vida, porque o que adianta nós termos muita coisa? Vai envelhecer, a roupa envelhece, fica fora da moda, o sapato fica feio, fica torto, se você guardar muito tempo, o couro endurece, fica uma coisa horrível. É verdade. Então não adianta a gente ter muita coisa, porque você não vai conseguir vestir tudo de uma vez. Só mendigo veste um monte de roupa todas ao mesmo tempo. E ninguém acha mendigo bacana. Alguém já viu aqui um mendigo charmoso, lá com 5, 6 roupas? Eu sei porque eu trabalhei no hospital. Eu já atendi mendigo que tinha 4 a 5 calças compridas. E para eu fazer o exame, foi necessário tirar todas as calças. A coisa mais difícil para nós fazermos no hospital é tirar o sapato de um mendigo. Só com máscara, luva, e depois infecta tudo. Esse é o único que eu conheço que veste um monte de roupa. Quantas ele tiver, eles vão vestir. Mas todos nós, pessoas que costumam tomar banho pelo menos uma vez por semana, a gente não veste um monte de roupa ao mesmo tempo, não veste várias camisas, não veste várias blusas, várias blusas eu não vou falar porque tem gente que veste, mas várias calças, essas coisas não acontecem. Por mais que eu tenha a calça lá no meu guarda-roupa, eu não vou sair vestindo um monte. Eu não posso, se eu tivesse 10 casas, eu não poderia estar nas 10 casas ao mesmo tempo. Se eu tivesse 10 carros, eu não poderia andar com os 10 ao mesmo tempo. Então nada que o homem tenha além do que ele precisa, ele pode desfrutar. Nada. O cidadão pode ter a maior fortuna do mundo, ele não pode torrar tudo ao mesmo tempo. Deveria, mas não acontece. Ele deseja mais, mais e mais. E chega a um ponto que também não vai usufruir de muita coisa. Esse talvez fosse o perfil daquele homem. Zaqueu conquistou dinheiro. A fama dele era negativa, então eu não posso falar que ele era famoso, mas era conhecido. Agora, ele está numa posição buscando olhar para alguém que pudesse trazer alegria ao seu coração. Ele só queria ver Jesus, né? O único desejo dele era ver Jesus passar. E quando Jesus passa, olha para cima, chama o cidadão pelo nome. Além de chamar pelo nome, ele diz: olha, cidadão, eu vou ficar na tua casa. Que privilégio, irmãos. Você já pensou no privilégio que você teve? Nós não somos diferentes de Zaqueu, mas Jesus olhou para você e falou o teu nome e disse: eu vou morar com você. E ele habita em mim e habita em você. Ele não saiu da minha casa, do meu coração. Desde que ele entrou, eu não deixo ele sair. Eu tranco a chave e fico lá. Jesus, você não vai embora não. Zaqueu só queria ver, além de ver,
ele recebe o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Deus encarnado, o nome daquele homem que não era famoso na cidade, o nome daquele homem que era um nome que talvez as pessoas nem gostassem de falar, ele está sendo proclamado há séculos. Jesus colocou o nome dele na história. Jesus vai colocar o teu nome também na história. O mundo pode não saber quem eu sou, mas Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. O mundo pode nem saber do meu nome, também isso não é muito bom. Mas ele sabe que você é dele. E que você tem um nome que vai ser proclamado pelos anjos, porque esse novo nome nós receberemos. Percebe? Zaqueu era detestável. Jesus transforma alguém detestável em alguém memorável. Tira uma pessoa que era rejeitada pela sociedade e ele passa agora a ser um benfeitor da sociedade. O que foi que ele disse no jantar ou no encontro que ele estava? Ele disse: Senhor, eu darei aos pobres metade da minha fortuna. Irmãos, para abrir mão de alguma coisa já é difícil, imagine da metade. Aquele homem, ele desejava mais do que tudo ser um discípulo de Jesus. O que é que incomodava aquele homem? Jesus não pediu nada dele, não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu coisa alguma. Ele ofereceu. Por quê? Porque o amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus deve mover a nossa vida. O que deve mover a vida do cristão não é querer ter mais, comprar mais, poder mais, isso, aquilo, outro. O que deve mover a minha vida e a tua vida é desejar Jesus mais, querer Jesus mais. E para isso, às vezes, nós temos que abrir mão de alguma coisa que atrapalhe a nossa vida com Jesus. E talvez algo que seja bem próximo, esteja na tua casa, no teu coração. E é necessário que você faça como Zaqueu. Zaqueu abriu mão do que era mais importante provavelmente para ele, que era a sua riqueza. O Senhor Jesus também quer que eu e você façamos o mesmo. O que é que nos prende? O que é que atrapalha a minha vida ou a tua vida de eu poder entregar meus caminhos ao Senhor? É o orgulho? Prepotência? Arrogância? Sei lá, cada um de nós temos uma vida, e essa, como nós levamos, pode trazer histórias ruins. E o que trouxe histórias ruins para a vida de Zaqueu foi o fato que ele imaginou que haveria defraudado, ou seja, que ele havia tirado algo de alguém. Ele disse: se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Ele estava disposto, até se ele lesou alguém financeiramente, a devolver o dinheiro. Que mudança radical! Que mudança magnífica! E é isso que nós, amados irmãos, necessitamos enxergar. A busca de comunhão com o Senhor Jesus deve fazer com que eu abra mão, que você abra mão de alguma coisa. Talvez esteja impedindo esse desenvolvimento espiritual, o teu envolvimento com o reino espiritual. Zaqueu, ele foi atrás do que valia a pena, ser discípulo de Jesus. E é por isso que você está aqui. Porque o Senhor te chamou, assim como chamou Zaqueu, olhou para ti, falou, chamou você pelo nome. Então algo existe em nós que o Senhor quer. E Ele quer o quê? A tua companhia. Ele quer viver com você. Assim como Zaqueu queria ser discípulo, e para ser discípulo ele tinha que se livrar de muita coisa. Ele se livrou rapidamente. Ele queria ficar livre do peso, queria ficar livre da culpa, queria ficar livre para servir a Jesus. E algumas pessoas amam carregar a culpa. Passa anos e anos remoendo uma culpa, remoendo um processo antigo na vida, remoendo uma questão antiga, e quando aquilo está quase indo embora, a pessoa vai lá e busca na memória e traz de volta, para manter ali bem junto a ela. Nós temos que nos desapegar dessas coisas. Desapegar da história do passado. Você é novo, Jesus te fez novo. Aquilo que ficou no passado, já era.
Vive o presente, viva o hoje. Foi isso que Zaqueu fez. Ele não queria mais ser chamado de ladrão, ele queria agora ser chamado de benfeitor, alguém que estava doando para a sociedade. Por quê? Porque o passado para ele era passado. Ele queria viver o presente. Então viva o presente com Jesus. Viva a realidade do cristianismo com Jesus. Viva a verdadeira vida que Jesus está te dando, a oportunidade de você viver para Ele, por Ele. Não viva pelos outros, não carregue a culpa dos outros, não carregue o problema dos outros, não é seu. Cada um que carrega o seu. O máximo que a gente pode fazer é ajudar. É isso que a Bíblia nos diz. Eu posso ajudar o irmão a carregar a carga. Eu não tenho que pegar a carga de ninguém. Cada um carrega a sua. E se eu puder, eu vou lá empurrar. Não é isso que a Bíblia diz? Ou a Bíblia diz para você pegar a carga do outro e carregar? Ele diz não. Não é assim que a Bíblia diz. E por que resolve carregar a culpa que não é sua? O que mudou a vida de Zaqueu? O fato de que Jesus entrou na casa dele. O que pode mudar a minha e a tua vida? O fato de Jesus estar em nós. O fato de que o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos capacitou e vai nos enviar para fazermos aquilo que é conveniente à obra dele. Muitos estavam na situação de Zaqueu, não estavam? Não é bem provável que tivesse outros cobradores de impostos lá, tivesse mais pessoas, mas Jesus escolheu o Zaqueu. Quantos estavam ali, talvez precisando nem tocar em Jesus para ser curado? Zaqueu não foi atrás de cura física. Ele não estava ali precisando de um milagre na vida dele, para um fulano, para Beltrano. Ele queria só ver Jesus. E ganhou muito mais do que isso. Muito mais. Como eu disse para vocês, há 21 séculos se fala no nome desse homem. Eu não conheço ninguém que seja tão famoso a ponto de várias partes do mundo se falar no nome. E foi o que Jesus fez com esse homem. Tornou ele, o nome dele, né? Ele propriamente a gente não sabe quem é, mas o nome Zaqueu, quantos séculos ainda levar para Jesus vir, vão se falar do nome desse homem. E o teu e o meu nome também vai ser proclamado pelos séculos dos séculos dos séculos, porque estaremos com Jesus na glória. Esse é o lugar. Isso é para onde nós iremos. Se você e eu, nós vivenciarmos e passarmos por essa vida, não pensando só nessa vida, mas pensando na vida futura, nós vamos encontrar alegria para o nosso coração. Nós vamos encontrar refrigério para o nosso coração. Porque essa vida é uma vida ruim, é uma vida muito dura para algumas pessoas, para outros nem tanto, mas de alguma forma ou de outra, a vida ela não é uma coisa tão boa. A gente passa por aqui, mas passa a ter. E o que tem para nós reservado é algo extraordinário. Você deseja isso? Amém. De verdade? Amém. Então se coloque em pé. Vamos orar comigo mais uma vez? Santíssimo Deus, nós oramos agora, Pai, e nos apresentamos diante de Ti. Nos apresentamos como filhos que somos. Nós ouvimos a palavra e o Senhor nos chamou, assim como o Senhor chamou a Zaqueu. O Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor tem transformado a nossa vida, e nós somos desejosos, ó Pai, de vivermos uma vida plena com o Senhor, vivermos uma alegria, de termos o Senhor juntamente conosco, de termos o Senhor um tempo integral na nossa vida. Zaqueu teve o Senhor por algum tempo, e isso já fez uma mudança na vida dele. Agora nós temos o Senhor em tempo integral na nossa vida, e somos desejosos de viver a alegria, Jesus, de viver a alegria de termos o Senhor, de vivermos a alegria de não carregarmos mais o peso do passado, não vivermos mais carregando aquilo que nos atrapalha, mas essa é a noite que nós queremos entregar diante de Ti, que o Senhor receba, Senhor, como uma oferta, receba como uma entrega, que possamos nos libertar de tudo que nos aprisiona, para podermos viver uma vida com o Senhor. Oh Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, e viver com o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos concedeu,
E no nome bendito do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém.